Desde o início da sua carreira, Jungkook sempre foi visto como o Golden McNai, o garoto de ouro do BTS. Mas com o passar dos anos, esse apelido deixou de ser apenas uma forma carinhosa de descrevê-lo e se transformou em uma profecia cumprida. Hoje, depois de tantos feitos, apresentações lendárias e recordes inimagináveis, ninguém mais duvida. Jungkook provou que é o verdadeiro rei do K-pop. E neste vídeo, nós vamos reviver os momentos que definiram essa coroação, os instantes em que o mundo inteiro parou para aplaudir o talento, a força e o carisma desse fenômeno chamado Jeon Jungkook. Quando Jungkook subiu ao palco pela primeira vez, ainda adolescente, ninguém imaginava a dimensão que aquele garoto tímido alcançaria. Ele não era apenas o vocalista principal de um grupo que estava começando. Ele era uma força silenciosa que cresceria até dominar o mundo. Anos depois, ao olhar para trás, dá para perceber que tudo começou ali. A postura firme, a voz que atravessava multidões e aquele olhar determinado que dizia: "Eu ainda vou conquistar o mundo." E ele conquistou. O primeiro grande divisor de águas foi a performance de Euphoria. A música, lançada como parte da série Love Yourself, se tornou muito mais do que uma faixa bonita. Virou um símbolo da jornada do BTS e um marco na história da música coreana. O momento em que Jungkook flutuou sobre o palco durante os shows da turnê Love Yourself, Speak Yourself é lembrado até hoje como um dos pontos altos de todas as apresentações do grupo. Aquela cena parecia saída de um sonho. Jungkook suspenso no ar, cantando com uma perfeição quase irreal, enquanto milhares de vozes choravam e gritavam o seu nome. Foi ali que muitos perceberam. Ele não era apenas um cantor, era um artista completo, capaz de transformar cada segundo em pura emoção. Depois veio o impacto global de My Time, uma das músicas solo mais profundas da discografia do BTS. A letra refletia sua jornada desde a infância até a fama mundial, e a forma como Jungkook interpretava cada palavra deixava claro que ele carregava o peso da sua história com maturidade e verdade. My Time dominou as paradas digitais. Foi elogiada pela crítica e, principalmente, tocou o coração de milhões de pessoas. Era a prova de que Jungkook não precisava de artifícios. Bastava ele e sua voz para transformar uma canção em algo eterno. Mas se há um momento que consolidou Jungkook como o rei do K-pop, esse momento veio com seu trabalho solo em Seven. Quando o single foi lançado, o impacto foi imediato. Quebrou recordes em questão de horas, atingiu o topo das paradas da Billboard, do Spotify e de dezenas de países ao redor do mundo. O clipe ultrapassou milhões de visualizações em pouquíssimo tempo, e o nome de Jungkook dominou as redes sociais de uma forma que raramente se vê. Era o início da sua era solo, e o mundo inteiro estava assistindo. Com Seven, Jungkook mostrou um lado mais maduro, confiante e internacional. A coreografia impecável, o vocal preciso e a presença de palco arrebatadora provaram que ele estava pronto para carregar o K-pop nas costas, e o fez com elegância. Fãs e críticos reconheceram. Ele havia se tornado uma estrela global no sentido mais puro da palavra. O sucesso não parou por aí. Em seguida veio Standing Next to You, uma música que parecia ter saído diretamente de uma premiação internacional. Jungkook não apenas cantava, ele performava com a intensidade de quem nasceu para o palco. Os movimentos, o olhar, a conexão com o público, tudo indicava que ele havia atingido um novo nível artístico. Quando ele apresentou essa canção ao vivo pela primeira vez, a internet simplesmente entrou em colapso. Vídeos da performance se espalharam em todas as plataformas, e críticos começaram a chamá-lo de o Michael Jackson da nova geração do K-pop. E não era exagero. A forma como Jungkook mistura canto, dança e expressão corporal é algo que poucos artistas no mundo conseguem fazer com tanta naturalidade. Ele não apenas interpreta, ele vive cada batida, cada movimento. Em cada performance, parece existir uma energia invisível que prende o público, um magnetismo que faz com que ninguém consiga desviar os olhos. Essa é a verdadeira essência de um rei do palco. Outro momento inesquecível foi sua apresentação no Golden Disc Awards, onde Jungkook, mesmo enfrentando uma leve lesão, subiu ao palco e entregou uma performance impecável. Muitos artistas teriam desistido, mas ele não. Ele dançou, cantou e sorriu até o último segundo, mostrando que sua paixão pela música sempre fala mais alto. Foi um daqueles instantes em que o público percebeu que o título de Golden McNai não era sobre perfeição, mas sobre dedicação, esforço e amor pelo que faz. E quem poderia esquecer suas performances internacionais? Jungkook se apresentou em premiações nos Estados Unidos e na Europa com a mesma confiança e carisma que sempre demonstrou na Coreia.
Cada passo seu representava não apenas ele mesmo, mas todo o K-pop. Ele se tornou um embaixador natural da música coreana, alguém que transcendeu barreiras linguísticas e culturais. Suas colaborações com artistas globais, sua fluência em inglês e sua presença nas maiores plataformas de streaming consolidaram algo que antes era impensável. Jungkook se tornou uma das vozes mais influentes da música pop mundial. Mas o que torna Jungkook o verdadeiro rei do K-pop não são apenas os números ou os troféus, e sim o que ele representa. Jungkook é o reflexo da nova geração de artistas que trabalham com coração, humildade e autenticidade. Ele nunca deixou a fama subir a cabeça. Sempre fez questão de agradecer aos fãs, de se mostrar humano, de compartilhar suas vulnerabilidades. Mesmo com o mundo aos seus pés, ele continua sendo aquele garoto apaixonado por música, sempre buscando aprender e melhorar. E talvez seja justamente essa mistura de humildade e grandeza que o torna tão admirado. Jungkook não precisa afirmar que é o rei do K-pop. As pessoas dizem isso por ele, porque a cada música, a cada show, a cada olhar que ele lança para o público, fica claro que ninguém brilha com seu talento é inegável, sua entrega é total e sua conexão com os fãs é algo que transcende qualquer limite. O momento em que Jungkook provou ser o rei do K-pop não foi um único, foi quando ele levantou a cabeça em um palco lotado e cantou como se fosse a última vez. Foi quando ele transformou dor em arte, timidez em poder e sonhos em realidade. Foi quando o mundo inteiro parou para ouvi-lo e nunca mais conseguiu esquecê-lo. Hoje, ao olhar para a trajetória de Jungkook, é impossível não sentir orgulho. Ele se tornou o símbolo de uma geração, um artista que redefiniu o que significa ser uma estrela do K-pop. E se existe uma coroa invisível sobre sua cabeça, ela foi conquistada com suor, talento e amor genuíno pela música. Jungkook é mais do que um cantor. Ele é um fenômeno, um ícone, e o exemplo vivo de que quando alguém se entrega de corpo e alma ao que ama, o mundo inteiro se curva diante da sua luz. Mas o que realmente torna Jungkook o verdadeiro rei do K-pop vai além de suas performances e conquistas. Está no modo como ele inspira, como sua presença muda o ambiente e como sua voz consegue tocar até mesmo quem nunca o ouviu antes. Jungkook não é apenas um artista com talento. Ele é uma energia viva, uma força criativa que move pessoas, une culturas e transforma sentimentos em arte. Durante todos esses anos, ele se reinventou inúmeras vezes, sem nunca perder a sua essência. Há algo de fascinante na forma como ele consegue ser intenso no palco e, ao mesmo tempo, doce e introspectivo fora dele. Essa dualidade o torna real, humano, alguém que o público consegue admirar e se identificar. Ele nunca precisou se esconder atrás de uma imagem perfeita, porque sua autenticidade é, por si só, sua maior força. Muitos artistas passam pela indústria tentando se encaixar em moldes. Jungkook, ao contrário, criou o próprio caminho. Desde jovem, ele absorveu o melhor de cada membro do BTS. O carisma de J-Hope, a paixão de Jimin, a liderança de RM, a emoção de Jin, a profundidade de Suga e o charme de V. E transformou tudo isso em uma versão única de si mesmo. Ele não tentou ser melhor do que ninguém. Ele apenas se permitiu evoluir, e isso o fez brilhar ainda mais. Ao longo dos anos, Jungkook mostrou que ser o rei não é sobre ter o maior número de troféus, mas sobre conquistar corações. E ele fez isso com cada olhar, cada palavra e cada sorriso sincero. Em suas lives, mesmo nos momentos mais simples, cantando com o cabelo bagunçado, falando sobre músicas ou só rindo das próprias piadas, ele mostrou que a realeza verdadeira não está em palácios ou tronos, mas na capacidade de ser genuíno e criar laços reais com as pessoas. Os fãs sentem que cresceram junto com ele, viram o menino inseguro se tornar um homem confiante, viram o aprendiz se tornar mestre, e essa jornada compartilhada faz parte da magia que o envolve. Cada nova era de Jungkook traz consigo uma sensação de descoberta, como se o público estivesse prestes a ver uma nova faceta do mesmo artista, mais madura, mais ousada, mais inspiradora. Há uma calma em sua voz que contrasta com o caos do mundo moderno. Quando Jungkook canta, o tempo parece desacelerar. O público sente que está diante de algo maior do que apenas música, está diante de um sentimento puro, um instante que toca a alma. É essa sensibilidade que o distingue dos demais. Ele não canta apenas notas, ele canta emoções. E é por isso que, mesmo sem entender coreano, milhões de pessoas se emocionam com suas músicas. Outro fator que consolida seu reinado é sua disciplina quase sobre-humana. Jungkook sempre foi conhecido por sua dedicação inabalável.
treinos exaustivos, ensaios até altas horas, regravações infinitas, tudo isso porque ele nunca se contentou em ser bom, ele queria ser o melhor possível, e essa mentalidade o levou a resultados que poucos alcançaram. Mas o mais admirável é que mesmo depois de tantas conquistas, ele nunca perdeu a humildade. Continuou sendo aquele jovem curioso que ainda quer aprender mais, que ainda se emociona com o carinho dos fãs e que ainda se surpreende com o próprio sucesso. E há também o lado humano que poucos mostram. Jungkook como pessoa, aquele que se preocupa com os outros membros, que ri alto, que chora quando se emociona, que agradece por cada pequena conquista. Ele mostrou que ser rei não é ser intocável, é ser forte o suficiente para ser vulnerável. É ter coragem de mostrar quem você é, mesmo diante do mundo inteiro. Em uma era em que muitos artistas vivem sob máscaras, Jungkook é a prova de que a verdade é o maior poder que alguém pode ter. Ele não se esconde atrás da fama. Ele a usa como ferramenta para espalhar mensagens positivas, para inspirar jovens, para provar que sonhos são possíveis. Cada palavra que ele diz carrega um propósito. Cada música que ele lança tem um significado. Ele se tornou um símbolo não apenas de talento, mas de perseverança, empatia e esperança. E talvez seja por isso que, quando ele pisa em um palco, o silêncio se instala antes mesmo da primeira nota. É como se todos sentissem que estão prestes a testemunhar algo sagrado, um momento que ficará marcado para sempre na memória coletiva. Sua presença é magnética, seu olhar é firme, e sua voz é a assinatura inconfundível de uma era. Hoje, Jungkook não é apenas o artista mais ouvido, o dançarino mais elogiado ou o ídolo mais amado. Ele é a personificação de uma geração que aprendeu com ele o valor da autenticidade. Ele provou que ser rei não é dominar os outros, mas inspirar todos ao redor. E de forma silenciosa, ele construiu um império de amor e respeito que ultrapassa qualquer fronteira. Cada vez que um novo fã descobre o BTS e se apaixona pela voz de Jungkook, essa coroa simbólica se fortalece, porque o reinado dele não é imposto, é conquistado, um coração de cada vez. E talvez o mais bonito disso tudo seja o fato de que Jungkook nunca buscou ser rei. Ele só quis cantar, dançar e se conectar com as pessoas. Mas o destino, reconhecendo sua luz, o coroou naturalmente. Por tudo isso, por cada lágrima, por cada esforço, por cada noite sem dormir e cada sorriso compartilhado, o mundo inteiro reconhece. Jungkook não apenas faz parte da história do K-pop, ele é a própria história sendo escrita diante de nossos olhos. Um artista completo, um símbolo de evolução e uma inspiração eterna. E enquanto o futuro se desenha, uma coisa é certa: onde houver música, paixão e verdade, haverá Jungkook. Porque reis passam, modas mudam, mas lendas, essas permanecem para sempre. E ele já garantiu o seu lugar entre elas. Então, se alguém ainda duvida de quem é o verdadeiro rei do K-pop, basta olhar para o palco, sentir o arrepio que percorre o corpo e ouvir aquela voz inconfundível ecoando pelo mundo. A resposta está ali, clara como sempre. O rei tem nome, e ele se chama Jeon Jungkook.